meio desse descampado aqui, nas Coxilhas Gaúchas, que em 1941 um grupo de pessoas teve uma ideia diferente. Aqui, onde era no passado, em 1912, a colônia judaica de Quatro Irmãos. Olá pessoal, meu nome é Marcos Marqueto, sou engenheiro mecânico, trabalho com projetos de usinas hidrelétricas e sou natural aqui de Quatro Irmãos, Rio Grande do Sul, de onde a gente está falando hoje. Me criei nessa propriedade aqui atrás, aqui próximo, e conheço um pouco daí de toda a história da imigração judaica no Brasil e também conheço aqui onde estão as instalações aí da primeira cooperativa Força e Luz, que foi privada do Brasil. Meu nome é Sérgio Lerrer, sou jornalista, sou descendente da antiga colônia judaica de Quatro Irmãos, criada em 1912 no Alto Uruguai brasileiro, ali do lado de Passo Fundo, lá de Erechim, que teve 93 mil hectares. Ao me deparar e estudar um pouco a vida dos meus avós e bisavós maternos, apesar que também eu tenho meu lado paterno aqui, me deparei com algumas informações que me deixaram muito curioso sobre o lado empreendedor e o lado de grande entrega, né, que os imigrantes tinham de procurar eles mesmos, por suas próprias condições e força, solucionar seus problemas. Um dos pontos que eu achei mais curioso e que me deixou ainda mais interessado é a existência de uma usina. Tinha poucas linhas, uma cooperativa Força e Luz, inaugurada em 2 de abril de 1941. E ao pesquisar um pouco mais, eu encontrei informações do Museu da Eletricidade, no Senado, encontrei na FECOERGS, Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul, que essa cooperativa, essa usina inaugurada em 1941 na colônia judaica de Quatro Irmãos, ela era histórica. Era um dos 4 a 5 principais marcos da história da eletricidade do Brasil, porque ela tinha sido a primeira cooperativa Força e Luz privada, especialmente em ambiente rural. O que vocês estão vendo lá em cima, naquela região plana lá, é onde que era o reservatório da usina. Ele era utilizado para armazenamento da água em períodos de estiagem e também para estabilização do fluxo, por exemplo, trabalhar durante a noite, trabalhar durante o dia, conforme eles precisavam de mais energia em períodos de estiagem, e também para manter o nível da água que passava por essa valeta aqui, que hoje está quase toda ela fechada, que conduzia a água até a tomada da água e a casa de força da usina. Aqui onde que a gente está nesse momento aqui era o canal que conduzia a água para a usina. Ela vinha do rio, desviada por aqui, mantendo o nível, e era conduzida para a tomada de água que está ali no fundo. O canal ele era todo de terra, com uma largura provavelmente maior do que a gente tem aqui hoje. Na época não existia nenhuma tecnologia de revestimento, mas era feito em terra, então com uma velocidade baixa ele conseguia se manter por muito tempo aí, sem erosão, e atender as demandas de água da usina. Então pessoal, aqui a gente está na tomada d'água, que se chama, que é o lugar onde que a água vem pelo canal e ela é conduzida, canalizada para o ponto aqui onde que ela vai ser conduzida por dentro do conduto forçado, que vai até lá embaixo, porque era instalada a turbina e o gerador. Se vocês notarem aqui, tem uma grade ali, ela servia para segurar os detritos que vinham, pedras, madeira, enfim, tudo quanto é sujeira que não pode entrar na turbina. Então essa grade servia para segurar esses detritos e ela era limpada manual. Então é um serviço braçal que era feito na época. Hoje existem sistemas automáticos que fazem, mas na época era um sistema braçal. A importância dessa estrutura aqui é para manter o nível da água aqui, para manter uma pressão constante na operação da turbina. Então a água vinha vindo com correnteza e ela se acumulava aqui de certa forma para manter o nível e também manter diretamente a potência da usina lá embaixo, que é aí a física do negócio que é necessária para funcionar. Outra curiosidade sobre a operação da usina é que quando a água vinha pelo canal de lá e ela era conduzida por esse duto de metal que depois entrava em um conduto de madeira que existia e levava até a casa de força, essa água era o suficiente para operar a usina. Mas em períodos de cheia, quando o nível do rio aumentava, mais água vinha por dentro do canal e o excedente era mandado para fora, era despejado fora através daquela pequena saída que tem ali, caía nessa valeta, tem até uma estrutura aqui para sustentar a água, vamos para cá, e corria por cima lá e retornava ao leito do rio por fora da operação da usina.
Então aqui a gente percebe nitidamente um desnível, a gente tem aqui aproximadamente uns 15 metros de desnível. Então aqui o rio ele já começa a ficar plano lá para baixo, então a última queda é a cachoeira que está ali em cima, então não tem mais vantagem em seguir para frente com o canal. Então aqui a usina ficou num ponto relativamente estratégico, que tem a última saída aqui relativamente plana. E uma curiosidade sobre esse tipo de turbina instalada aqui, como na época eles não tinham tecnologia para controle de pressão ou fazer muito inteirado a turbina, como em projetos modernos, eles tinham uma tecnologia em que a saída da turbina ela era como se fosse um cone, que a água passava pela turbina e continuava fazendo pressão mesmo para baixo depois do rotor da turbina. Então era uma solução que existia na época, funcionava e que provavelmente era instalada aqui, porque a turbina ela está acima do nível da água. Então aqui onde eu estou, mais ou menos nessa posição aqui, estava instalada a turbina, que ela recebia água do conduto forçado, que era de madeira na época. Então eu trazia água lá de cima para cá aqui, a potência era transmitida para o gerador que ficava instalado naquela região lá, mais ou menos, naquela estrutura ali. E era uma coreia de couro na época, no período ali, e a água que saía da turbina aqui, ela descia lá para baixo. Com aproximações aí da física, da engenharia, a gente consegue ter uma potência aproximada aí entre 80 e 100 kWh. Daqui a pouco até um pouco menos por causa da eficiência reduzida da máquina na época, com a tecnologia disponível. Então aí era uma energia que conseguia suprir as demandas da cidade aqui, do hospital, enfim, das estruturas que existiam aqui na época. Provavelmente o tipo da turbina que foi instalado aqui era o tipo Francis, que era uma turbina mais fácil de fabricação. Para a época podia ser de certa forma rudimentar, então ela atendia bem as demandas aqui, não precisava de controles muito complexos, e então era essa aí a operação básica dessa usina aqui. Esse aqui é o Rio Padre, ele tem a sua nascente aí próximo ao município de Ereban, e ele chega aqui banhando a cidade de Jacutinga, vai em direção ao município de Jacutinga, se une com o Rio Cravo, o Rio Erechim e o Arroio Jacutinga e formam o Rio Erechim. Então é um afluente aqui da região, não é muito grande, mas na época aí servia muito bem para alimentar as demandas de energia da cidade aqui de Quatro Irmãos. A história da usina, quando ela foi desativada, também supostamente teria morrido junto com ela. Ninguém mais falava porque eles não fizeram achando que estavam fazendo algo extraordinário. Fizeram porque estavam fazendo algo necessário para as suas famílias e para poder prosperar e ter uma vida menos dura. Então a história quase que foi apagada. No entanto, ela foi recuperada, está nos anais de vários registros da história da eletricidade do Brasil. E na medida em que muitas famílias, a maior parte das famílias judias foi para as grandes capitais, foi para as cidades e foi para outros países para poder proporcionar estudo e novo desenvolvimento às famílias, essa história foi um pouco esquecida, a tal ponto que ninguém sabia mais onde ficava a usina, a não ser as próprias pessoas que moravam próximo dela tinham essa ideia. E a própria Prefeitura de Quatro Irmãos, numa gestão passada, teve que fazer um trabalho de, digamos assim, de expedição. E a usina foi localizada por uma fotógrafa que ia atrás de cascatas no final de semana, tirou as fotos, documentou, foi reconhecida por quem ainda com certa idade se lembrava, e aí foi feito todo um trabalho de limpeza nesse sítio, digamos assim, que amanhã ou depois, bem estruturado, pode servir para registrar a história e também para formar pessoas, no sentido de conhecimento técnico, como faculdades de engenharia, profissionais de eletricidade, profissionais da infraestrutura do Brasil, conhecer exatamente a história e como em algum momento se fez muito com pouco, numa época em que se quer muito para fazer muito. Então isso passa uma mensagem poderosa e ao mesmo tempo também, né, uma mensagem de que comunidades, quando unidas e abertas em busca do conhecimento, atrás de saberem aquilo que ainda não sabem, principalmente do ponto de vista de inovação e tecnologia, elas podem resolver seus problemas antes mesmo de esperar o Estado chegar. Então é uma mensagem que continua válida, ainda mais no Rio Grande do Sul, que é o Estado pai e mãe do cooperativismo brasileiro.